Hoje começamos o comentário do capítulo 16 de Apocalipse, que fala sobre o derramamento das 7 taças da cólera de Deus. Dê uma breve pausa no vídeo, faça sua oração, peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 16, versículo 1. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Antes de começar, devo dizer que esse capítulo aqui é forte. Por quê? Porque ele mostra o juízo da morte física sobre os não crentes que não quiseram saber de Cristo. Entendeu? São não crentes que permaneceram rebeldes por toda a vida. E aí Deus, num determinado momento, decide dar fim a este tipo de pessoa. Isso mesmo, a taça da cólera de Deus, ela é derramada sobre os não crentes que não tomaram uma decisão ao longo de suas vidas com respeito a aceitar Jesus como Salvador. E aí o resultado é que Deus põe fim à vida dessas pessoas. Continuando aqui, o versículo no seu início diz: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz. É o apóstolo João quem está falando aqui. Ele ouviu, vinda lá do santuário que está no terceiro céu, uma grande voz. Quem deu essa ordem aos anjos de lá de dentro do santuário? Bom, nós temos dito aqui ao longo do nosso estudo que normalmente quem dá as ordens lá dentro do santuário é o próprio Deus. É ele quem manda em tudo por lá. Então, poderíamos tranquilamente considerar que essa voz aqui é dele. Mas observe o seguinte: a ordem diz para derramar as taças da cólera de Deus. E ficaria estranho o próprio Deus mandar derramar as taças de Deus, não é mesmo? Imagine eu, Kleber, falando o seguinte: derramem agora as taças da ira de Kleber. É estranho. Logo, quem deve estar dando a ordem aqui é Cristo, o Messias, e não especificamente Deus Pai. Professor, mas eu ainda estou pensando aqui no fato de que Deus derrama um juízo de morte física sobre os não crentes. Ué, você pensava que Deus não fazia nada contra os zombadores e indiferentes? Ora, meu irmão, minha irmã, não se engane. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Ele diz o seguinte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Devemos nos lembrar de que a vingança pertence ao Senhor. Romanos 12, 19 declara: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essa verdade é para nos ensinar que nós não temos necessidade de pagar na mesma moeda. Sabe por quê? Porque Deus é juiz justo. Um dia ele há de vingar o seu povo contra aqueles que criticam os crentes, perseguem os crentes e até mesmo matam os crentes por todo o mundo. Deus é o vingador. Versículo 2 diz o seguinte: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Essas úlceras aqui, obviamente, nos lembram do quê? Das pragas do Egito, não é isso? Olha o que diz em Êxodo, capítulo 9, versículos 9 a 11. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores que se arrebentam em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam
em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Professor, por que uma das pragas do Egito ressurge aqui como a primeira das 7 taças da cólera de Deus? Isso acontece porque as pragas do Egito tinham o objetivo final de livrar o povo de Deus de uma vez por todas, e aqui que é o ponto, de uma vez por todas, do jugo de seus inimigos. E esse também é o objetivo das taças, livrar-nos definitivamente do tormento vindo de não crentes. Entendeu agora? Veja também que as úlceras apontam para feridas ou lesões no corpo. Isso indica que a primeira taça se refere a todo tipo de ferida ou lesão física que leve à morte de um não crente. Assim, toda vez que você vir um não crente afetado com algum tipo de ferida ou lesão física que o leve à morte, isso pode ser a primeira taça da cólera de Deus derramada sobre ele. É claro que as dores físicas oriundas dessas lesões estão implícitas aqui. Elas não são mencionadas, mas com certeza estão subentendidas. Quem tem uma grave ferida ou lesão física, uma lesão no corpo, é óbvio que vai sentir graves dores também. Quanto ao fato de serem mencionadas no versículo como úlceras malignas e perniciosas, isso quer dizer que, de alguma maneira, preste atenção, de alguma maneira, o anjo bom da primeira taça foi, digamos assim, auxiliado por demônios na aplicação desse castigo. Não se escandalize, hein? A união de anjos bons e maus na aplicação do juízo divino apenas confirma a soberania divina, a soberania de Deus. Por quê? Porque Satanás e seus demônios são obrigados a servir a Deus, conforme vemos em vários textos da Bíblia. Aqui eu separei 2 deles para mostrar isso para vocês. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu pergunto uma coisa para vocês. Tentação é responsabilidade de quem? Não é do diabo? Não é do demônio? Como é então que o texto diz aqui que Deus é fiel e não vai permitir que sejamos tentados além das nossas forças? Ora, a única explicação é que Deus, ele tem o controle da tentação. Ele tem o controle sobre essa atividade satânica. Isso significa que Satanás e seus demônios não podem nos tentar de alguma maneira que não possamos suportar. Não. Por mais que o diabo queira acabar conosco com suas tentações, isso não é possível. Deus controla a intensidade da tentação. Nós sempre poderemos resistir a elas, porque Deus garante que ela não vai ser maior do que as nossas forças. Isso não demonstra o controle de Deus, a soberania de Deus sobre aquilo que Satanás e seus demônios fazem? Um outro texto muito interessante é o de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Eu só quero te dar o contexto antes. O apóstolo Paulo, ele, um pouco antes desse trecho, havia se referido às revelações que ele recebia de Deus. Revelações incríveis, como, por exemplo, ter uma visão do céu, do que acontece no céu agora. E aí, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: E, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha só, Paulo tinha muitas visões de Deus, visões espetaculares,
Aí, para que ele não se ensoberbecesse com essas revelações, para que ele não ficasse se achando, se tornasse um apóstolo metido, pensando que era o tal, foi-lhe posto um espinho na carne. O que era esse espinho, professor? Não sabemos com certeza, mas o versículo aqui diz que era um mensageiro de Satanás. Em outras palavras, Satanás tinha alguma coisa a ver com esse espinho. E esse espinho foi colocado para esbofetear Paulo, ou seja, para humilhar o apóstolo. E olha o objetivo final aqui, a fim de que ele não se exaltasse. Não é óbvio aqui que esse mensageiro de Satanás, esse espinho, embora tivesse algo a ver com o demônio, estava cumprindo um propósito divino? Não é óbvio? Afinal de contas, é claro que Satanás não se importa se um crente se exalta ou não, se um crente fica soberbo ou não, ele não está nem aí. Pelo contrário, ele até quer que o crente haja dessa maneira. Portanto, podemos dizer com certeza que esse espinho na carne, mensageiro de Satanás, estava cumprindo um propósito de Deus. Ele foi colocado em Paulo para que Paulo não se exaltasse, não se tornasse um homem soberbo. Aí o trecho continua, olha só, versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Você viu como o apóstolo Paulo, ele pediu para Deus afastar o espinho na carne. Ele pediu 3 vezes e Deus não afastou? Por quê? Porque isso é uma confirmação de que aquele espinho estava cumprindo um propósito divino. E aí Paulo se conforma e passa a aceitar com alegria as dificuldades, as adversidades, os problemas, porque ele entendeu que essas coisas baixam a nossa bola, nos tornam mais humildes, mais conscientes de quão pequenos nós somos e acaba com todo o espaço para soberba e para se achar além do que somos. Continuando aqui, observe que apenas aqueles que têm a marca da besta, ou seja, aqueles que rejeitaram a Deus e são aliados do mundo, é que aparecem atingidos com as úlceras. Por quê? Por que isso acontece dessa maneira? Porque aqui esse versículo quer nos ensinar que há uma diferença entre o povo de Deus e os que seguem o mundo. Mesmo que hoje não pareça haver essa diferença, um dia, pode ter certeza, Deus vai mostrar claramente que ele faz distinção entre os dois, entre os crentes e os não crentes. Eu já venho dizendo que há muitas pessoas que pensam que Deus não faz nada. Ele não está nem aí para o que acontece nesse mundo. Os maus prevalecem, os maus prosperam e os crentes ficam sofrendo, sendo prejudicados. Não vá nessa. Deus é vingador. Um dia ele vai agir contra os não crentes e puni-los pela insistência no erro. Aqui nós vemos que as úlceras, isto é, lesões físicas e mortais no corpo do não crente, são uma expressão da primeira taça da cólera de Deus. E o pior, é uma punição que leva à morte. Ah, professor, mas eu conheço crentes que sofrem de dores no corpo causadas por lesões físicas também, e muitos deles morrem. Sim, é verdade. Porém, como diz o comentarista Simon Kistemaker em seu comentário de Apocalipse, lá na página 570, as aflições que os crentes enfrentam nunca, entendeu?
nunca são por causa da ira de Deus, mas sempre por causa do seu amor. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se fala todas as coisas, estão incluídas aí adversidades, lesões físicas, etc. Deus sente por nós, crentes, um amor paternal. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque as ações de Deus que nos afetam de uma maneira ruim são ações disciplinares, como de um pai ou mãe quando disciplinam seus filhos. Elas ocorrem para nos tornar crentes melhores, para nos ensinar alguma coisa. Lembre-se de que Jó é o maior exemplo de um crente que sofreu graves lesões físicas, mas no fim isso foi aproximá-lo do Senhor, não é mesmo? Inclusive, lá no livro de Jó, nós vemos que o próprio Satanás é quem infligiu sobre aquele homem as lesões físicas que ele teve. O próprio Satanás. Só que, é como eu acabei de dizer, no caso de um crente, esse tipo de coisa nunca se dá motivada pela ira de Deus. Não, é sempre motivada por seu amor aos seus filhos. E, por fim, se um crente vier a morrer por causa de algo desse tipo, nós sabemos que ele estará com Cristo, não é verdade? E isso é completamente diferente de estar no inferno, como ocorre no caso da morte de não crentes impenitentes, de não crentes que não se arrependem. O nosso caso, com certeza, é completamente diferente.